Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para aprendermos a nossa lição de número 6, que vai abordar o tema Mulheres que ajudaram Jesus. Esse tema realmente, para mim particularmente, é muito importante, porque nós sabemos, irmãos, que ao longo dos anos, e principalmente nós historiadores, as mulheres foram e ainda são menosprezadas, desrespeitadas, porque, infelizmente, em todos os anais da história, os homens não souberam interpretar o sentido, do significado, tanto da palavra como da personalidade mulher, porque a palavra mulher no hebraico ela vem do termo ihar, ou issar, que significa frágil. E as pessoas acharam que essa fragilidade ela seria no âmbito de incapacidade. E não, é que ela é mais sensível sentimentalmente, mas não que ela é incapaz, pelo contrário. O Senhor disse que ia fazer a mulher para ajudar o homem. Então note que ela é muito importante para ajudar o homem. E o Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, no contexto cultural da época, as mulheres eram rejeitadas, menosprezadas, não tinham participação social. E o Senhor Jesus deu uma atenção especial para as mulheres, de maneira que elas serviam ao Senhor Jesus e foram de fundamental importância para o desenvolvimento do projeto do Senhor. E nós, comentarista José Gonçalves, nosso comentarista desse trimestre, trouxe pelo Espírito Santo este maravilhoso assunto, mulheres que ajudaram Jesus. E eu espero que os irmãos entendam, e principalmente as irmãs entendam, que a participação das mulheres na obra de Deus é fundamental e muito importante. A nossa lição, ela tem 4 partes de estudo. A primeira parte diz assim, Jesus, o judaísmo e as mulheres. A segunda parte diz, mulheres com disposição para obedecer. Terceira parte, mulheres com disposição para servir. Notem que a lição vem mostrando que existem muitas mulheres dispostas a fazer a obra do Senhor. E a quarta parte, mulheres com disposição para ofertar. A nossa lição está baseada na leitura bíblica em classe que se encontra em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, aonde diz assim, e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Discípulos, a lição passada nós falamos da escolha dos discípulos. Quem era discípulo? Era aquele que ficava coberto com a poeira do mestre. Por quê? Porque era um lugar muito empoeirado, nós sabemos, deserto, e os discípulos andavam tão próximos do mestre que ficavam empoeirados com a poeira dos pés do mestre. Então, eles e os seus discípulos andavam com Jesus, e o versículo 2 diz, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena. Por que o nome dela é Maria Madalena? Porque ela vem da cidade de Magdala. Então Madalena deriva-se de Magdala, aonde ela morava. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Para os irmãos terem uma ideia, existem vários livros que já foram escritos acerca das mulheres da Bíblia. Tem aproximadamente mais de 50 mulheres que a Bíblia menciona que foram de fundamental importância para o desempenho do plano de Deus na face da terra. Porque essas mulheres, em dados momentos da história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, elas foram usadas diretamente para ajudar o povo de Deus. Eu até fiz questão de trazer, isso aqui é um trabalho de graduação, um trabalho científico que eu fiz quando eu me formei na faculdade, e eu fiz um trabalho científico e isso aqui é a base para um livro que eu vou escrever.
justamente sobre as mulheres. O tema do livro é Feito para Você, Mulher. Esse livro que eu quero fazer, baseado nesse trabalho científico, mostra exatamente o quanto as mulheres são importantes no desempenho da obra de Deus. E aqui eu falo de 4 mulheres que 3 exclusivamente, por causa delas, o povo de Israel inteiro permaneceu vivo. É verdade. Eu estou falando aqui de Joquebede, eu estou falando de Débora e eu estou falando de Esther. Essas 3 mulheres foram usadas por Deus para salvar a nação inteira. Aí a importância de estudar acerca da ajuda que as mulheres podem contribuir e dar na obra de Deus. Hoje nós sabemos no mundo histórico que a mulher mais famosa do mundo é Cleópatra. Cleópatra é considerada a mulher mais famosa do mundo. Mas não podia ser diferente. Ela nasceu num berço de ouro, filha de Ptolomeu, um dos imperadores gregos. Depois da morte de Alexandre o Grande, nós sabemos que ficou ali 4 generais comandando o Império Grego. Um deles era Ptolomeu. Aí nasceu sua filha e ele colocou a glória do pai, isso significa Cleópatra. Aí ela era filha de imperador grego, se tornou rainha do Egito, porque o pai dela era o rei do Egito, se tornou governador do Egito, colocou ela para governar o Egito, então ela era filha de grego, do Império Grego, se tornou rainha também do Egito, que foi um grande império do mundo antigo, e no final da sua vida, antes de morrer, se casou com Marco Antônio, que foi um general romano. Então ela influenciou 3 impérios, grego, egípcios e romano. Por isso ela ficou na mídia, principalmente os filósofos do mundo antigo escreviam muito sobre ela, e ela nasceu num berço de ouro, ficou na mídia e hoje é considerada a mulher mais famosa do mundo. Mas se formos analisar, Cleópatra não fez 1/3 do que essas mulheres aqui, principalmente nesse trabalho científico que eu faço, as mulheres hebreias, as mulheres do mundo antigo de Israel, Cleópatra não fez 1/3 do que elas fizeram. Muito antes dela, de Cleópatra, Cleópatra é aproximadamente 100 anos antes de Cristo, quando aproximadamente 200 anos antes de Cristo, que o Império Grego teve o seu fim, e aí 300 anos antes de Cristo ele teve o seu fim, os romanos entraram em cena, e Cleópatra então, ela começou a aparecer no cenário político, 300 anos antes de Cristo. Nessa época, muito antes dela, Débora, na época dos juízes, Débora, aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, ela foi a única mulher no mundo que reuniu um exército de 10.000 homens. Ela organizou. É tanto que tinha um general da época, que era Baraque. Baraque disse, se tu não for, Débora, para a batalha, nós não iremos. A única mulher que a Bíblia diz que ela foi considerada a mãe de Israel. Olha a capacidade que tinha Débora. Ela foi juíza, dominava tudo sobre as leis, porque ela, para julgar as causas sociais, julgar as causas da família, julgar as causas religiosas, julgar as causas no que diz respeito à guerra, ela tinha que ter conhecimento da lei de Deus para julgar tudo conforme a vontade de Deus. Então ela tinha um domínio da lei, ela conhecia tudo sobre política, tudo sobre sociedade, tudo sobre agricultura, família e guerra. Além dela ser juíza, ela era profeta e foi também poetisa. Um dos poemas mais lindos do mundo antigo foi Débora que escreveu. Então veja a capacidade desta mulher que foi usada por Deus, chamada Mãe de Israel, e ela organizou um exército de 10.000 homens, coisa que Cleópatra nunca fez. Ela guerreava, foi considerada guerreira também, Cleópatra, estrategista, mas ela organizar e reunir tanta gente assim para uma batalha, ela nunca fez. E também outras mulheres, como é o caso de Esther. A Esther e Ruth tiveram o privilégio, no meio de uma época de um gigante sentimento de machismo que havia naquela época, que era muito grande o sentimento de machismo, essas mulheres tiveram os seus nomes encabeçando livros da Bíblia. Olha só a importância que essas mulheres tiveram. 2 mulheres tiveram seus nomes como título de livros da Bíblia, o livro mais vendido no mundo, que foi então Esther e Ruth. Esther, por meio dela, todo o povo de Deus foi salvo no reino da Pérsia, e Ruth, que era uma mulher moabita, nas nossas palavras de hoje, nem crente era, se tornou serva de Deus,
alcançou um destaque na sociedade de então, se casou com Boaz, que era um grande fazendeiro da época, e ela teve o privilégio de se tornar integrante da genealogia de Jesus, porque ela então foi a progenitora da família de Davi, do próprio Davi, ela era avó, e se tornou uma mulher muito importante a ponto de ter seu nome como título de um livro da Bíblia. Então vejam como Deus, ele sempre contou com a ajuda das mulheres. E a humanidade, em muitos lugares, com seu machismo ignorante, rejeita a cooperação das mulheres. É por isso que Jesus, quando foi ressuscitar o filho da mulher de Naim, da viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus não sentiu compaixão do defunto. A Bíblia diz que Jesus ficou cheio de íntima compaixão por ela, porque a mulher naquela época era muito desprezada. Então ela esperava toda a conquista familiar, ela esperava que viesse das mãos do marido ou do filho homem que ela viesse a ter. Como aquela mulher tinha perdido o marido, toda a esperança dela estava depositada no filho. Agora ela perdeu o filho, todos os sonhos dela tinha caído por água abaixo, tinha ido por água abaixo. Aí Jesus sentiu compaixão dela. Não, mulher, você não vai ficar desamparada. E ressuscitou o filho dela e ressuscitou novamente os sonhos dela, porque Jesus sempre sentiu compaixão das mulheres. E essa lição de domingo vai falar exatamente disso, que as mulheres ajudaram muito Jesus, porque ele valorizou e valoriza as mulheres. Eu espero você, que está me ouvindo nesta videoaula, que é mulher, Deus conta com a tua participação no seu reino, porque você é muito importante. Nós temos aqui, meus irmãos, 4 objetivos nesta lição. Primeiro objetivo, analisar a participação das mulheres no judaísmo e no ministério de Jesus. Segundo objetivo, mostrar a disposição de Isabel e Maria em obedecer a Deus. Terceiro objetivo, dissertar acerca da disposição das mulheres em servir a Jesus. E quarto objetivo, ressaltar a generosidade das mulheres em ofertar a favor do ministério de Jesus. Então aqui nós encontramos 4 coisas importantes. A participação das mulheres. Primeiro, elas participam da obra de Deus. Segundo, elas têm disposição em obedecer. Nós vemos no ministério, nós estamos trabalhando aí há anos na obra do Senhor, dirigindo igreja, pastoreando. Existe muito mais homens rebeldes do que mulheres. Então, note que as mulheres têm disposição em obedecer mais que os homens. Isso é fato. Também terceiro, elas têm disposição em servir. Em servir. Me lembro na época do profeta Elias, Deus usava as viúvas para ajudar o profeta. Me lembro até um dia o pastor Gesiel Gomes pregando, entregou uma mensagem para um rapaz e dizia: você está com medo da chamada? Não tem mais viúva não no mundo para fazer bolo para os profetas? Aí eu me lembro dessa lição, agora eu me lembrei, Gesiel Gomes, ele menciona que Deus contou com as viúvas para que sustentasse os profetas. Então note como as mulheres têm disposição em obedecer e também disposição para servir, né? Eu acabei de falar. E quarto, elas têm generosidade em ofertar. É incrível, irmãos, quando a gente faz apelos na igreja, campanhas, na área social, como as mulheres se dispõem. Parece que elas têm o coração mais sensível a sentir desejo em ajudar. Por isso que eu digo que elas são muito importantes. Mas entrando aqui, mais precisamente na lição, a primeira parte diz Jesus, o judaísmo e as mulheres. Primeiro tópico, a presença feminina no ministério de Jesus. Nós vamos ver aqui pela lição que muitas mulheres tiveram presença ativa no ministério do Senhor. A lição até menciona aqui 13 mulheres, que está aqui no primeiro tópico, 13 mulheres, e temos o nome delas aqui, Maria, mãe de Jesus. A palavra Maria, irmãos, ela é uma expressão tão linda, ela fala de robustez, de firmeza, significa isso o nome dela. Alguns levam para o lado literal da tradução e acham que é robusta, no sentido de ser gorda e etc. Mas não, é da firmeza, da força que tem
essa expressão, Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, Ana, a profetisa, a viúva de Naim, que a Bíblia não dá o nome dela. E aqui eu aprendo, irmãos, que quando a Bíblia oculta o nome de alguém, é Deus falando que por mais que essa pessoa não seja lembrada pelos homens, pelo fato de não aparecer o seu nome, porém Deus se lembra do que estas pessoas fazem para ele, porque ele faz questão de mencionar a pessoa fazendo algo, mesmo que não apareça o nome, mas Deus está vendo o que a pessoa está fazendo. Então você que de repente faz algo para Deus, teu nome não aparece na mídia, não se preocupe. Deus está vendo e vai te recompensar. E aqui a viúva de Naim não aparece o nome dela, mas é mencionada. A pecadora na casa de Simão, né? Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena ou Maria de Magdala, também a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, a mulher de Cusa, e Susana. São algumas das mulheres que Lucas menciona. E só o fato de Lucas mencionar, irmãos, o nome dessas mulheres, para muitos naquela época eles já olhavam com uma certa rejeição, porque não era costume, no mundo antigo, relatar histórias de mulheres. Não. Naquela época a glória ficava só com os homens. Os filósofos, os poetas, eles escreviam sobre os feitos dos homens. Só se falava de homens. Aí quando a gente ensina na escola teológica, os alunos, que segundo os historiadores e a cultura judaica, pela tradição da comunicação, que foi passada de família em família, geração em geração, Adão e Eva tiveram aproximadamente 60 filhos. E aí as pessoas questionam, como é que pode o mundo ter tanta gente se Adão e Eva tiveram só Caim e Abel? Aí as pessoas ficam intrigadas com isso, né? Será que um deles era hermafrodita, tinha os dois sexos, e vem um monte de pergunta, como é que gerava e nasceu tanta gente? Não, irmãos, é que na genealogia, na cultura da época, quase não aparecia nome de mulher nas genealogias. Era uma cultura, eles valorizavam os feitos dos homens e não os feitos das mulheres. Então veja como elas eram discriminadas. E Lucas vem quebrando essa tradição, em certo sentido até ignorante, e começa a relatar nome de mulheres, feitos de mulheres, histórias de mulheres, participação de mulheres. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Agora é a época, a dispensação da graça, é o ministério do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio quebrar muitos paradigmas, quebrar muitos tabus e mostrar que para Deus não existe diferença, Ele não faz acepção. Tanto o homem como a mulher são importantes para Deus. Aí eu vejo Lucas sendo usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem para a humanidade. Deus tem uma visão diferente da visão humana. No reino de Deus, tanto o homem como a mulher são importantes para Deus. Se alguém naquela época ficou chateado de ver tanta mulher sendo mencionada, não tinha problema para Deus, era Deus mesmo querendo mostrar isso. Eu vim mostrar que no meu reino eu valorizo tanto o homem como a mulher. Em segundo plano, com a visão humana, machista, egoísta e orgulhosa. Eu vim quebrar isso. Então, por isso que no nosso meio cristão, irmãos, não pode haver sentimento de exaltação, classificação, acepção de pessoas, os homens são melhores. Não. Todos são importantes para a obra de Deus. E aqui então Lucas faz questão de mencionar inúmeras mulheres e foi quebrando, né? Era uma tradição humana de não comentar feitos femininos, e ele vai então mostrando que Deus vem trazer a vontade do reino e não a vontade dos homens. Nós temos aqui também, o segundo tópico, Jesus valorizou as mulheres. Eu fiz questão de sublinhar aqui, que diz aqui, no judaísmo do primeiro século, a mulher não participava da vida pública. Nem mesmo lhe era permitido aparecer em público, descoberta. Olha só que interessante. Elas tinham que aparecer toda coberta com véu.
E isso as deixava sem rosto e sem voz. Olha só a que ponto chegou, irmãos. Há quem diga que a cultura exigia o cuidado excessivo para não disseminar a prostituição por meio da sensualidade do corpo, e isso é bom também em certo sentido, tem que se cuidar mesmo e não expor demais a sensualidade para atrair o sexo oposto, de maneira que surja malícia, prostituição, fornicação. É claro que tem que tomar cuidado com o corpo, mas eles exageraram. A Bíblia diz que as pessoas não podem ser demasiadamente zelosas. E as mulheres com o cuidado, uma coisa saudável, que a princípio começou saudável, não expor a sensualidade do corpo, deveria usar roupas largas e compridas para evitar a prostituição e a malícia por meio da sensualidade, que a Bíblia chama de lascívia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vós não tenhais o vosso corpo, lá em Tessalonicenses, não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus, para não proliferar a prostituição, tem que cuidar do corpo. Algo que começou saudável se tornou um zelo excessivo, de maneira que as mulheres tampavam até o rosto, até a boca, e aí não tinha fisionomia e não tinha nem voz. E as mulheres foram ficando oprimidas, não tinham vez. E aí a lição vem mostrando que a cultura judaica era essa. E ele diz aqui, ó, a mulher era, portanto, tida como um objeto. E é verdade. No mundo antigo, a gente que é historiador e estuda muito, as mulheres eram tidas como um objeto. Isso aqui, o que significa um objeto? É um elemento de posse. A mulher é minha, faço dela o que eu quero. Não precisa eu dar carinho. Olha, eu não fico alisando esse livro aqui, é meu. Não fico alisando e tal, porque o objeto é meu, é uma posse. Está aqui, ó. Às vezes eu pego, às vezes eu jogo, e a mulher era assim. Ela era tida como um objeto. E aí, se tivesse condições de sustentar, eu tive uma experiência interessante. Nós estávamos lá em Dubai, viajando por Dubai, e a guia estava explicando, ó, aqui em Dubai é lei. Se o homem tem condições de sustentar, ele pode ter quantas mulheres ele tiver. Pode ter 3, pode ter 5, pode ter 10, se ele tiver condição de sustentar. E tá certo que a sociedade lá aceita, mas eu fiquei pensando, digo, meu Senhor, tenha misericórdia. Veja como as mulheres, elas são tidas como um objeto, que a pessoa pode ter mulher como se fosse um livro na prateleira, quantos eu quiser. Será que a pessoa vai dar carinho para todas elas? Será que o marido vai dar atenção para todas elas? Ou quer ela só como um objeto de satisfação de desejo? Ainda bem que nós não temos esse costume social no Brasil. Né? Então as mulheres, elas merecem carinho e atenção, não pode ser considerado como objeto. Veja a dificuldade que foi, nos primeiros anos da igreja, quebrar esses tabus e essa cultura. O que é cultura? Coletividade de hábitos. Esses hábitos que eles tinham de menosprezar a mulher. Não foi fácil para o Senhor Jesus e para os apóstolos mudar essa realidade e mostrar que a mulher também é importante e tem vez na obra de Deus. Essa é a primeira parte da lição. No domingo nós vamos ter mais tempo para conversar e ensinar o que a Bíblia fala da valorização da mulher, ensinar a nova visão que Deus veio trazer ao mundo em relação ao valor que a mulher tem e mostrar pela Bíblia e também pelo conhecimento cultural que nós temos que a mulher é importante e que nós, que somos povo de Deus, devemos fazer como a Bíblia manda, valorizar o semelhante, seja ele quem for. A segunda parte nos diz, mulheres com disposição para obedecer. E aqui, eu fiz questão de sublinhar, diz aqui, ó, crenças como a perpétua virgindade de Maria, Imaculada Conceição e sua ascensão, não fazem parte do cânon neotestamentário. O que é isso? É que aqui, irmãos, o primeiro tópico diz Maria, mãe do Salvador. A doutrina da Igreja Romana, nós sabemos que a Igreja Romana foi criada a partir de 325 depois de Cristo. Ela não ganhou esse nome de católico apostólico romano, não foi feita uma reunião para dar esse título e a partir dali se popularizou. Não, isso se tornou um consenso entre eles, comum, porque o Império Romano mandava no mundo naquela época, então a religião se tornou a religião oficial do Império, o cristianismo,
tinha lá em Roma 30 mil deuses. Constantino não teve uma conversão genuína, ele aceitou simplesmente o cristianismo também como religião. E eles diziam, a religião é a religião do império. O império manda no mundo, manda no universo, então é uma religião universal. A palavra católica quer dizer universal. E nós seguimos o segmento apostólico, né? O sucessor do apóstolo Pedro. Nós seguimos isso, eles tinham isso, nós seguimos, né? A igreja tem um líder, um sucessor de Pedro, um apóstolo, e é romana. Então se tornou popular, católico, apostólico, romano. Mas essa igreja, diz aqui, ó, a doutrina católica acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não conta com apoio bíblico. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa, que começou a circular por volta do século II depois de Cristo, é que surgiu as crenças da perpétua virgindade de Maria. E nós estamos falando aqui, mulheres com disposição para obedecer, a Bíblia aborda que Maria tinha disposição para obedecer. Ela disse, se cumpra em mim a vontade do Senhor, se cumpra na tua serva. Isso foi muito louvável por parte de Maria. Nós devemos reconhecer a obediência de Maria, nossa irmã na fé, muito digna de de ter da nossa parte um sentimento de respeito, porque ela foi muito obediente, uma mulher pura que foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. Então ela merece o nosso respeito, nosso sentimento de gratidão a Deus pela vida dela, mas não a adoração a ela. Então quando nós falarmos aqui que mulheres tinham disposição para obedecer, não podemos levar ao extremo de autovalorizar uma mulher em detrimento de todas. Porque Maria, ela se sobressai a todas e ela deve até mesmo ser adorada. Nós vamos abordar isso domingo na lição. Quando a gente for falar que mulheres foram dispostas a obedecer, é impossível não lembrar de Maria. Mas nós temos que ter equilíbrio. Ela foi uma mulher obediente como todas as outras, mas não a ponto de ser adorada. É por isso que a lição comenta aqui que o catolicismo ele excedeu nesse respeito a ponto de honrar e de oferecer então adoração a Maria. E isso não é correto. Mas ela foi obediente como também Isabel. Isabel foi muito obediente, recebeu a revelação, não podia ter filho, recebe então a revelação de que seria mãe, e se tornou mãe de João Batista, se tornou mãe do homem que o próprio Jesus deu testemunho dizendo, nascido de mulher, nenhum ser humano é maior do que João Batista. Olha só a importância daquele homem. E nem por isso Isabel foi adorada. Então, ela também teve disposição em obedecer, mas nós temos que ter aqui sabedoria. Nós não vamos também aqui menosprezar, ridicularizar Maria, não é isso. O cristão também não pode levar para esse lado de ridicularizar Maria, não. Respeitamos ela, agradecemos a Deus pela vida de Maria, mas não adoramos Maria porque a Bíblia não manda adorar. Ela foi obediente como várias outras irmãs foram obedientes. A terceira parte da lição nos diz aqui, mulheres com disposição para servir. Então note, irmãos, eu acho lindo que o Espírito Santo vem mostrando na era agora da dispensação da graça, na era do ministério do Espírito Santo, que as mulheres, tem muita mulher. Quando o sábio Salomão diz mulher virtuosa quem achará, ele não está dizendo que não tem. Ele está dizendo que quem encontrar, porque tem bastante, quem encontrar achou um tesouro. Porque tem muita mulher virtuosa, desejosa de fazer o bem, isso significa a virtude, o desejo de fazer o bem. E tem muita mulher que o valor dela é tal qual o valor de um diamante, de uma pedra preciosa, porque tem bastante mulher valorosa. Então aqui a lição vem mostrando que tem muita mulher com disposição para obedecer e tem muita mulher com disposição para servir. E aí nós que estamos à frente da obra de Deus, você, pastor dirigente, saiba que você pode contar com a ajuda de muitas irmãs para ajudar na congregação, para trabalhar, para liderar departamento, para ensinar, para pregar, para orientar, para aconselhar, para visitar, para assessorar no culto, para fazer a obra, para levar o consolo, para fazer visita, para fazer trabalho de assistência social, em todas as áreas da igreja. A irmã, a mulher pode contribuir grandemente, como a lição vem dizendo aqui, ó, mulheres com disposição para servir. Aqui o primeiro tópico diz mulheres servas, e eu coloquei aqui como a sogra de Pedro, logo que ela recebe a cura, daquela infecção, porque nós sabemos que a febre
a grande maioria das vezes que aparece febre no organismo, é porque há algum tipo de infecção e então o organismo entra numa reação e acaba então um distúrbio metabólico, de maneira que surge então a alta temperatura do corpo por causa da infecção. É uma reação do organismo. Aí o organismo trabalha mais para combater aquela reação de infecção e acaba gerando então aquele calor, aquela febre, e ela tinha uma grande infecção, alguma doença. Jesus, curando ela, diz a Bíblia que imediatamente ela se levanta para servir ao Senhor. Aqui eu vejo, irmãos, a disposição que as mulheres têm em demonstrar gratidão. Qualquer mulher que recebe o favor da parte de Deus, ela já quer retribuir e já quer devolver com carinho e trabalho aquilo que recebeu da parte do Senhor. Aí a gente vê o quanto as mulheres são importantes, porque elas dão uma resposta imediata quando de Deus recebe algo. E aí essa resposta imediata contribui muito para o crescimento do reino de Deus. E aqui, mulheres servas como a sogra de Pedro e Maria de Magdala, Maria Madalena, que o Senhor libertou ela daqueles demônios, e ela passou, irmãos, a ter uma vida abnegada, seguindo o Senhor Jesus. Me vem agora ao coração que ela foi tão fiel e abnegada ao Senhor, que o espírito do anticristo está usando muitos homens pelo mundo afora para dizer que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Isto é extremamente herético, irmãos. Isto é uma atuação do espírito do anticristo que está atuando no mundo, fazendo com que as pessoas desacreditem da verdade bíblica. Aí ele está usando pessoas como Dan Brown, que escreveu o livro Código da Vinci, e ali ele tenta revelar que Da Vinci mostrava essas verdades que não podia abertamente falar, porque naquela época, a Idade Média, logo já estava já na Idade Moderna, né, vindo na Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo. Da Vinci surge nesse cenário a partir do século XVIII, surge ali, século XVII, surge, e segundo o livro, Da Vinci dizia que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Naquela obra da Santa Ceia que Da Vinci pintou, Jesus numa mesa ocidental, reta, na ceia, com os apóstolos. Nós sabemos que a ceia que o Senhor participou, a mesa era baixa, no chão baixinha, ela tinha um formato de U, não era nem alta e nem reta a mesa da Santa Ceia. Mas Da Vinci pintou ali, e os apóstolos do lado, naquela pintura, o da direita, que a Igreja Católica considera como João, que era o mais novo dos apóstolos, com uma fisionomia jovial, um rostinho fino, era o mais jovem, cabelinho comprido. Da Vinci, ao pintar essa figura, que a Igreja Católica diz que é João, Da Vinci, no seu livro e nas suas obras, ele tenta revelar que aquela ali era a esposa de Jesus, Maria Madalena. Isto é uma aberração, uma heresia mentirosa da parte do anticristo para fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira. Também aquele James Cameron, que fez o filme Titanic, ele criou o filme também, o Túmulo de Davi, o Túmulo de Jesus. E ali James Cameron e outros historiadores, até arqueólogos, dizem que acharam o túmulo de Jesus, com a alçada de Jesus, a alçada de Maria Madalena e os 3 filhos que Jesus e Maria Madalena tiveram. Isto é uma mentira do inferno, irmãos. Aí o Espírito Santo vem mostrando que nós temos que estar atento para o crescimento da apostasia no mundo, porque o Espírito do Anticristo está trabalhando. Então aqui nós vamos abordar que Maria Madalena foi muito abnegada, mas também é importante dizer que o Espírito do Anticristo roubou essa abnegação para criar uma ideia de que ela era muito dedicada porque foi amante do Senhor Jesus. Então isso é uma das maiores mentiras da atualidade para desviar a obediência da humanidade à verdade bíblica. Se você algum dia ouvir isso por aí, então você rejeita, porque isso é mentira. Jesus Cristo, ele foi santo, nunca namorou ninguém, nunca se casou com ninguém e ressuscitou. Por que eu digo que ele nunca namorou e se casou e não se envolveu com essas práticas? Apesar da Bíblia dar a liberação para ter esposa e se casar, Jesus ele era um nazireu. A palavra nazir vem do hebraico, nazireu vem do hebraico nazir, quer dizer consagrado. Ele se separou inteiramente, não se casou, e a vida santa que ele teve
lhe deu condições de vencer os desejos da carne, não pecar, para poder vencer a morte e ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a prova de que ele nunca se envolveu com qualquer tipo de prática carnal que o seduzisse ao pecado. Ele venceu definitivamente até os desejos da carne, não se casou, venceu a morte e ressuscitou. A ressurreição é a prova da santidade de Jesus Cristo. Então, qualquer comentário que você ouvir acerca disso, rejeita, porque é o espírito do anticristo querendo torcer a verdade da Escritura. E na última parte aqui, nós vamos falar aqui, mulheres com a disposição para ofertar. Você não vê na Bíblia muitos casos de a palavra abertamente aparecer como aparece no caso das mulheres que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Você não vê esta palavra, esta frase, envolvendo homens. É claro que os irmãos vendiam suas propriedades, os irmãos ofertavam, os homens também se desfaziam dos bens. É claro que se desfaziam. Mas me chama a atenção que a frase vem abertamente se dirigindo às mulheres. Elas serviam ao Senhor com suas fazendas. Sabe o que quer dizer isso aqui? Sabe o que significa isso aqui? Apesar dos homens ofertarem e ajudarem, mas as mulheres faziam isso constantemente. Não era lá uma vez outra. As mulheres estavam constantemente servindo ao Senhor com as suas fazendas. Sabe também o que significa aqui as fazendas? As mulheres, elas faziam muitas coisas para sobreviver. Artesanato, faziam serviços domésticos para viver. E essas coisas que elas faziam se tornou a renda delas. E essa renda delas, elas revertiam para ajudar Jesus no seu ministério. Então existem muitas mulheres que elas pegam a sua renda, pegam a sua profissão e elas fazem com que isso seja um instrumento de progresso no reino de Deus. Tem muita mulher com a disposição para servir o Senhor com os seus bens materiais, com a sua profissão, com a sua capacidade de agir e fazer, e elas dedicam isso inteiramente ao Senhor. Olha o quanto as mulheres podem contribuir para o crescimento da obra de Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui na lição domingo de manhã. Mulheres com disposição para ofertar. Tinha o trabalho rabínico. Aqui, irmãos, naquela época, os rabinos, eles não recebiam salário para ensinar. Porém, era a cultura, o povo tinha que sustentar os rabinos. Eles não podiam receber salário, mas recebiam o sustento do povo. Então, aonde eles ficavam, o povo sustentava. Era cultura. Então, como Jesus era um rabino, levantou 12 para ser discípulos e se transformarem também em rabinos, ensinadores, esses 12 com Jesus, aonde chegava, o povo sustentava. Então, as mulheres que se convertiam, conheciam o Senhor, tinham o maior prazer. Já era cultura sustentar um rabino, agora muito mais sustentar o Filho de Deus com os seus apóstolos. Então ficou muito fácil para as mulheres servirem ao Senhor e o povo sustentar o Senhor e os apóstolos. É isso que nós vamos estudar no domingo pela manhã. E a última parte, nós vamos abordar, fala exatamente sobre isso, o trabalho rabínico, como era. Aqui nós vamos entrar em detalhes, que eles tinham a cultura, estava ciente de sustentar os rabinos, e o apoio feminino nesse sustento. Aí a gente vai ver as mulheres sustentando eles com as suas fazendas. A conclusão da lição diz assim: no judaísmo do tempo de Jesus, conversar com uma mulher era considerado um ato vergonhoso. Por isso que Jesus despistou os apóstolos: vocês vão comprar alguma coisa para nós comer, já que estão com fome? Minha comida é fazer a vontade de Deus. Eles foram comprar comida para comer e Jesus foi lá falar com a samaritana. Além de ser vergonhoso falar com a mulher, à luz do dia, ela era samaritana, daquela rincha antiga, né? Os irmãos sabem a história. Então aqui, ó, no judaísmo no tempo de Jesus, conversar com uma mulher era considerado ato vergonhoso. Mas Jesus conversou, ensinou, curou, libertou e valorizou as mulheres como homem algum jamais o fez. Lucas nos mostra que as mulheres tiveram uma participação expressiva na implantação do reino de Deus. Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. E eu convido você, irmão e irmã, principalmente as irmãs. Domingo agora, que vai ter a lição nas congregações,
As irmãs, principalmente, vão todas na igreja para vocês verem o quanto Deus valoriza vocês, Jesus valoriza vocês, os líderes genuinamente vocacionados por Deus também valorizam vocês e o povo de Deus tem o maior respeito pela cooperação das irmãs. Que Deus abençoe os irmãos, nos vemos no domingo. Em nome de Jesus, amém e amém.